E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamilk mais uma vez. Hoje é aquele domingão maravilhoso e todo domingo é dia de um episódio novo do meu quadro Crônicas de Giz. É um quadro a quem se interessa pela vida de professor, quem é professor, quem quer dividir experiências relativas à docência aqui. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito engraçada que tem a ver com a minha formação como professor, que foi o dia em que eu fui ameaçado por um aluno dentro da sala de aula. Isso já faz bastante tempo, mas vou contar para vocês agora como é que eu reagi. Eu vou dizer que eu não me orgulho muito disso, mas é algo que à época funcionou. Eu não sei se eu faria novamente, mas enfim. Eu estava indo para uma aula, né, que era uma aula de estágio. Estava terminando a minha graduação e eu fui para um colégio, que era um colégio público de um bairro que ficava próximo à universidade onde eu estudava. E eu fui para lá justamente para poder aplicar uma atividade. Fomos eu e um colega meu. Chegamos lá e aí a professora falou, olha, vocês vão trabalhar com uma quinta série, é uma quinta série um pouco problemática, ali alguns alunos que estão fora da série adequada, alguns alunos mais velhos, vocês precisam entender que a forma como os alunos se comportam é uma forma diferenciada, por isso vai ficar a regente no fundo da sala e vai ficar ali acompanhando, né? Tudo bem, fomos lá, entramos eu e meu colega e aí começamos a aula. Quando você dá aula para uma quinta série, você sabe que as coisas não são tão maravilhosas assim quando você pensa, né? Ou quando você gostaria. Naquela quinta série, havia uma prática comum de vaiar. Então, algum aluno fazia uma pergunta, a sala inteira e vaiava. Daqui a pouco, o professor fazia um comentário, né, ou mandava escrever alguma coisa, a sala inteira e vaia novamente. E era essa história, vaia o tempo inteiro. E aí, nós começamos a aula, estávamos falando um pouco sobre literatura, era sobre literatura que a gente estava falando, eu e o Luciano, à época. E aí, imagina, na época eu ainda era cabeludo, né, com roupa de metaleiro, colete, o escambau, o Luciano também. E aí, nós estávamos lá e eu notei que o menino do fundo da sala era o cara que puxava a vaia. E ele era um pouco maior, né, do que os demais colegas. Então alguém falava alguma coisa, ele... Ei, todo mundo... de novo. Aí, depois de um tempo, eu já tava com um saco desse tamanho, de tanto esse moleque incomodar. E aí eu falei, ó, rapaziada, agora chega, parou com isso aí que a gente quer dar aula, a gente quer continuar o trabalho aí, então chega dessa parada de vaiar. Aí esse moleque, sozinho, fez o comentário no fundo da sala. É bom parar, pessoal, o professor tá nervoso, daqui a pouco ele vai morfar. A hora que ele falou isso, a sala inteira caiu na risada, porque quem faz piada com a cara do professor, né, é o herói. E aí eu pensei, meu, será que eu vou deixar? E de pronto eu respondi, eu falei, eu vou me morfar, eu vou me transformar no aluno tongo lá do fundo da sala. E aí na hora que eu falei isso, a sala caiu na gargalhada em cima desse moleque. Beleza, na hora que eu virei na direção da regente, a professora regente, estava fazendo assim pra mim, ó. Fazendo esse sinal. Que na verdade eu entendi assim, ó. É pra parar por alguma razão que eu fui descobrir depois. Mas vamos lá. Depois de falar isso e a sala rir do moleque, o menino, de maneira extremamente afrontosa, falou assim: ô professor, você veio dar aula de carro? E eu pensei, falei, cara, esse moleque vai me afrontar aqui, se eu baixar a bola, perdi a turma. Eu falei, eu vim, por quê? Aí ele falou, não, porque de vez em quando quebram um vidro aí dos carros dos professores, aí ninguém sabe quem foi. E eu fiquei pensando, safado, o cara veio me ameaçar no meio da minha aula. E daí eu fiquei pensando, se eu engolir a ameaça e ficar quieto, já era pra mim. Acabou, não tenho mais moral pra continuar dando essa aula. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu olhei pro Luciano, o Luciano tava com aquela cara de tipo, meu, o que você vai fazer? Olhei pra professora, a professora aqui, ó, de novo. Eu falei, rapaz, você veio a pé pra escola? E daí ele peitudo ainda, ele falou assim, eu vim por quê?
Eu falei, cara, eu ouvi dizer que esses dias atropelaram uns 3, 4 aqui na frente. Na hora que eu falei isso, a turma uai, dele dá risada e não sei o que, e o garoto se calou e nós conseguimos terminar a aula. Em suma, não quebrou o vidro do meu carro, mesmo porque eu não tinha ido de carro. Segundo lugar, não precisei atropelar, tá? Mesmo porque provavelmente não atropelaria. Em terceiro lugar, eu fui descobrir, depois que eu finalizei a aula, o porquê de a professora estar fazendo assim. Ela estava fazendo esse sinal para mim porque ela veio me contar depois que esse menino era um garoto problema que havia na escola e ele era filho de um traficante que tinha no bairro. Você deve estar pensando agora, você se lascou, né, professor? Na verdade, não, porque eu nunca mais apareci na escola. Foi aquela minha última aula do estágio na época. E é por isso que eu disse para vocês que talvez eu não fizesse isso hoje, tá? Mas no momento você não sabe qual vai ser a reação. Isso foi algo que eu experimentei durante aquela época. Mas talvez, se a pessoa me desautorizasse dentro da sala de aula, eu tentaria de todas as formas, né? Hoje, já com a experiência que eu tenho como professor, eu tentaria de todas as formas contornar a situação e trazer a pessoa para o meu lado, em vez de rivalizar. Mas eu acredito que se a pessoa, de alguma forma, tentasse, sei lá, me agredir na sala de aula, muito provavelmente, assim, de forma bastante tranquila e paciente, eu jogasse uma cadeira nessa pessoa e depois tentaria continuar a aula. Brincadeira, né? O professor está sempre numa posição que é uma posição muito complicada, porque ele está lá na posição de indivíduo que representa a escola, que está tentando fazer um trabalho, que é o trabalho de passar o conhecimento, né, que ele detém e tentar traduzir isso para os alunos ou despertar isso nos alunos, e nem sempre ele consegue. E por causa dessas situações que são problemas de natureza social, ele ainda encontra algumas dificuldades para a sua atividade. Mas enfim, isso é algo que eu estou compartilhando com vocês, fez parte da minha formação. Cara, uma infinidade de histórias que eu ainda vou acabar contando dentro aqui do Crônicas de Giz. Eu queria que você, se você for professor, que você compartilhasse alguma coisa aí conosco, como é que é o seu dia a dia, se você tem algum relato dessa natureza, mesmo que não seja com um desfecho positivo, enfim. Por quê? Porque você vai deixar aí nos comentários e outras pessoas que são professores e alunos ou aspirantes a professor vão poder se identificar com isso aí, beleza? Um grande abraço e lembra que todo domingão é dia de nós conversarmos aqui no Crônicas de Giz, beleza? Ser professor é a melhor coisa do mundo. Basta agora que as outras pessoas também entendam isso. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiro! Ah, não esquece de fazer inscrição no canal.